Olá, futuros policiais municipais da Guarda de Paranavaí. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Domínio Psi. Esse canal é para ajudar você que vai fazer a avaliação psicológica de carreiras policiais. Vamos trazer algumas orientações, dicas de como se promover dentro dessa fase e, acima de tudo, evitar que você fique inapto. Então, desde já, peço que deixe um like aí, um gostei, para que nosso conteúdo possa chegar a mais pessoas. E esse vídeo pode salvar você nessa avaliação psicológica, beleza? Fica até o final, que nós vamos tendo uma surpresinha para você. Então, veja bem, nós vamos trabalhar o edital primeiramente na íntegra, mostrando alguns pontos que eu vou passar bem rápido. O edital, ele tem a sua complexidade, alguns nomes mais técnicos sobre a avaliação psicológica. O que eu vou fazer aqui é simplesmente trazer para uma linguagem mais acessível, que vocês entendam de uma forma mais resumida, mais clara e mais explicada do que aquilo que vocês veem aí, às vezes não conseguem entender o que de fato eles buscam, ok? E vamos então começar o trabalho. Primeiramente, veja, como eu falei para vocês, eu só vou passar por esses pontos, onde eu destaquei aqui, que na frente eu vou trazer de uma maneira mais explicada. Alguns pontos não requerem nem tanta compreensão. Por exemplo, a avaliação psicológica é de caráter eliminatório. Nesse comentário. Mas, ou seja, não passou, escreveu, não leu, palco meu, está fora do concurso. Então, essa fase, ela é séria. Muita gente negligencia. E o município de Paranavaí é onde vai ser essa aplicação da prova, lógico, né? E estarão aptos, né, para os aptos no teste de aptidão física que irão fazer, então, a avaliação psicológica, que é o próximo passo. E a avaliação psicológica, ela tem como objetivo, mais à frente vai explicar, identificar se o candidato é apto para o exercício das atribuições. Isso aqui é algo importante de se tratar, por mais que pareça simples. Mas vamos indo, continuando, mais na frente eu vou explicar. E a avaliação psicológica será realizada por juntas designadas pela banca examinadora, junto psicólogos, obedecendo aos preceitos da resolução do Conselho Federal de Psicologia 002/2016. Cara, é o seguinte, essa norma agora está revogada. Porém, como esse edital foi aberto antes dessa revogação, então ela continua valendo seus preceitos. Uma das coisas que ela prevê, mais à frente nós vamos falar, é a questão do momento atual da aplicação da avaliação psicológica. Mas, por final, vocês vão entender isso aqui. Explico melhor. Veja, então, o objetivo, né, da avaliação psicológica, desses testes, é avaliar as condições psíquicas do candidato para o bom desempenho das atividades do cargo ao qual concorre, conforme o perfil profissiográfico. Vamos explicar o que é o perfil profissiográfico e o que é se enquadrar nesse perfil para o cargo e ocupação. Avaliação psicológica é o emprego de procedimentos científicos destinados à identificação de aspectos psicológicos. Na verdade, por que científico? É porque são testes testados e aprovados por um órgão, por um colegiado, conselho, e depois essa comissão envia para o SATEPS, que é um sistema de avaliação de testes psicológicos, é conjunto ao Conselho Federal de Psicologia. Veja, isso aqui também é algo que nós vamos falar mais para o final do vídeo, que a avaliação psicológica não serão tolerados atrasos em quaisquer motivos alegados. Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada. Pô, é básico isso, né? Prova objetiva é assim, por que a avaliação psicológica seria diferente? Mas existiam brechas na legislação que foi trancafiada pela legislação do Conselho Federal de Psicologia. Mais à frente nós vamos explicar o porquê que eles deixam isso explícito em edital. Então, mais uma vez aqui, eles dizem que os testes psicológicos são confiáveis e são avaliados pelo SATEPS, que é um sistema de avaliação de teste psicológico, que eu falei para vocês. Isso aqui é padrão, pedem para que o candidato durma menos 8 horas, alimente-se bem, com refeição leve e saudável e evite ingestão de bebida alcoólica nas últimas 24 horas, perfeito? Vamos aqui ao que realmente interessa. Inicialmente, explicar para vocês o que a avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de bateria de testes e de instrumentos psicológicos. Observarão os seguintes itens. Veja, instrumentos psicológicos são testes de, por exemplo, personalidade, testes de palográfico projetivo e algumas baterias de testes são, por exemplo, baterias de teste de atenção, bateria de teste de memória,
por aí em diante. E essas baterias e esses instrumentos avaliarão no candidato o nível de atenção concentrada e dividida, memória, raciocínio lógico, relacionamento interpessoal, comprometimento, energia, organização, adaptabilidade, resiliência e assim por diante, controle da exibição e muito mais. Mas existe um perfil profissiográfico. O que é esse perfil profissiográfico? No próximo slide eu vou explicar para vocês. Mas desde já, mostrar que aqui são os aspectos cognitivos que eles vão exigir do candidato, traços de personalidades e as características restritivas ou impeditivas. Vamos explicar ponto a ponto disso aqui. Vamos começar explicando sobre a divisão do perfil. A divisão do perfil ela é dividida em aspectos cognitivos, que é a capacidade de processamento mental. E esses itens são medidos por testes objetivos de inteligência, atenção e memória, que o edital exige nível de desempenho médio superior. Então, o edital vai exigir médio superior nesses testes. Como assim médio superior? Daqui a pouco vocês vão entender como é essa aferição. Veja só, a atenção concentrada, que é um dos testes que vai ser aplicado, assim como a dividida, é foco em detalhes visuais, auditivos essenciais para a vigilância. Inteligência geral, capacidade de raciocínio e resolução de problemas. Teste de memória, especialmente de memória operacional de curto prazo, usada em operações, ordens e etc. Então, é importante nesses testes, abaixo da média nesses testes, é critério de inaptidão. Você não pode ficar inapto nesses testes, abaixo da média. Já vamos entender qual é essa média. Então vamos lá, traços de personalidade. Eu não vou ler todos, porque nós vamos pegar esse material, essa parte já ajustada para vocês aí, como vocês estão vendo aqui, todo bonitinho, e vamos fazer para vocês um material já gratuito e disponibilizar para vocês aqui na descrição do grupo, para que vocês possam entender de forma mais clara o que significa cada um desses itens que a banca fala sobre perfil profissiográfico, ok? Então, relacionamento interpessoal. Vamos trabalhar só alguns aqui para vocês entenderem. Lá só traz isso, mas o que é? É convivência saudável com colegas, respeito à hierarquia e o exemplo, saber ouvir e cooperar em sua equipe. Energia. O que é energia? Que foi falado aqui, ó. Tá falando de energia. O que é essa energia? A energia nada mais é que disposição física e mental. Exemplo, manter-se ativo em turnos longos ou atividades desgastantes. Precisa saber se você tem a energia suficiente. Vamos lá, um outro ponto. Controle da exibição. Pô, o que é essa merda aqui? Controle da exibição. Então vamos entender o que é controle da exibição. No nosso material, traz para vocês isso aqui bem explicado. Controle da exibição. Capacidade de manter a humildade e não buscar chamar atenção desnecessária. Exemplo, não agir para se autopromover ou se exibir diante de colegas. Pois é, isso tudo, os testes de personalidade, vai traçar em você. Como vai traçar você? Você vai ler algumas questões e você vai ter que entender que aquilo ali é determinada característica e, além disso, saber qual nível, com a resposta colocar para que você fique dentro daquele nível, por exemplo. Entendeu? Vamos para frente que isso tudo vai ficando mais claro à medida que nós vamos aqui no vídeo. Então, primeiramente, o que é esse perfil profissiográfico? O que é o perfil profissiográfico? Foi falado, olha, o perfil profissiográfico nada mais é que o modelo de candidato ideal definido pela banca. Ou seja, quais características cognitivas, memória, inteligência e atenção, traços de personalidade, aqueles assuntos de energia, controle de exibição, relacionamento interpessoal, são esperados para o exercício do cargo. É como se fosse uma nota de corte psicológica. Basicamente é isso. Quem não atingir essas exigências pode ser considerado inapto, mesmo que seja uma pessoa aparentemente equilibrada. Aí é que entra a nossa preparação. Por quê? Se você não entender de fato como ficar apto, você pode ser uma pessoa equilibrada, pessoa naturalmente que todos veem e não detecte qualquer tipo de problema em você. Até, inclusive, a lei fala sobre isso mais na frente. Basicamente, é você entender como funciona o perfil. E qual que é esse perfil? A banca deixa claro nesse edital o que ela quer acima da média, abaixo da média, superior, mas como se enquadrar? Aí é que entra, gente,
Se você quiser uma preparação mais aprofundada, curso, como é o caso de vocês, de Paranavaí, temos módulos, base legal, explicando sobre a avaliação psicológica. Você tem um grupo exclusivo, que é onde eu falei que vocês vão entrar para se comunicarem. Personalidade, isso aqui são os módulos. Veja, tem módulo de personalidade, atenção, memória, raciocínio, palográfico, projetivos, plataforma inteligente, é onde vocês fazem os simulados, aula de entrevista, cronograma. Quando vocês tiverem aulas ao vivo, aqui será postado para vocês o link das aulas ao vivo. Análise da banca, que é isso que nós estamos fazendo aqui agora. Jogos online, esses jogos online para facilitar o aprendizado de vocês durante a execução dos testes que vocês aprenderam após a videoaula e praticarem exercício. Em cada um desses blocos existem aulas, por exemplo, personalidade. Aqui você vai entender como funciona todo o mecanismo de percentil, de escala, a base didática, os testes em si, IFP2, BFP, NEL, ESAV, EATA, tudo isso que está postado em seu edital, e você vai ter um contato diretamente comigo, aprendendo como realiza os testes e aprendendo na prática, entendendo cada um dos mecanismos e o preenchimento de cada uma dessas características. Se vocês quiserem, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do nosso curso completo. Beleza? Então é isso, pessoal. Dando continuidade ao vídeo aqui, veja só os aspectos cognitivos e processamento mental. Vou trazer isso aqui como exemplo. Exemplos de... Esses itens são medidos por testes objetivos de inteligência, memória. O nível é médio ou superior. Como assim médio ou superior? Vou traçar aqui uma pirâmide de Kelsen e explicar para vocês de uma maneira mais objetiva. Esses níveis funcionam da seguinte maneira, observando a pirâmide maravilhosamente desenhada aqui por mim. Existe então o nível muito baixo, baixo, médio, médio superior e superior. Vamos utilizar então como exemplo um teste de inteligência, beta 3. Beta 3 é um teste que ele tem 25 questões, 25 alternativas. E o candidato, ele tem de acertar uma quantidade para ficar dentro desse nível, para ser, então, apto. Qual seria esse nível? Vamos imaginar aqui, exemplificar, de 1 a 7 acerto, muito baixo. De 8 a 12, baixo. De 13 a 17, médio. De 18 a 23, médio superior. De 24 acima, superior. Ou seja, o candidato ele vai ser medido de acordo com o nível de acerto. Por exemplo, ele acertando 7 ou ele acertando 1, ele vai ficar baixo do mesmo jeito. Assim como muitos candidatos, às vezes, pô, eu acertei 12, precisava de 13, a banca me reprovou. Mas se ele tivesse acertado 11, 12, 13, tanto faz. Isso aqui é só uma forma para exemplificar. Qual é o objetivo do nosso curso? É fazer você ficar acima do superior. Com o curso, você vai aprender a desenvolver esses testes, estudar o teste exatamente como é que é feito, para que você entenda, desenvolva e gabarite todos. O mesmo, pessoal, vale para personalidade. Na personalidade, você precisa também atingir um nível. E esse nível vai ser trabalhado em aula, perfeito? Continuando, veja que ele fala sobre o perfil profissiográfico. Ó. Quais são? Ó, atenção concentrada de médio a superior. Você vai aprender com a gente a ficar acima do superior. Acima do superior, aí não pode gabaritar, né? É claro que pode. Eu fui falar que não pode. Mentira. O que a banca fala? Olha lá, de médio a superior. Se você ficou acima ali no superior, que é gabaritando o teste, está tudo certo. Então, mesma coisa para inteligência, veja, média superior, vamos aprender a gabaritar essa parada. Gabaritar, gabaritar. Para chegar lá na hora, ai, acabou o tempo, me perdi no tempo, tá acima do superior. O médio já resolve? Então, bola para frente. Memória, mesma coisa. E traços de personalidade. Aí vamos lá. Relacionamento interpessoal, não podendo estar negativamente exacerbada ou negativamente diminuída. Ou seja, muito baixo. Não pode estar ali muito baixo. Muito baixo. Por exemplo, extroversão, não podendo apresentar resultado abaixo da média populacional aferido pelo instrumento utilizado. E como que é isso? Vamos lá, extroversão, trazer aqui, ó, extroversão. O que é extroversão? Cara, o que é extroversão? Eu não sei o que é extroversão.
Então, no nosso material aqui, você vai descobrir, vai procurar aqui, ó, por exemplo, cadê? Em algum lugar aqui. Mas enfim, não estou achando, não vou ficar perdendo o tempo procurando esse negócio agora. Enfim, extroversão. Extroversão é sua capacidade de comunicação. Comunica, certo? Então, beleza. Se você tem, por exemplo, uma extroversão abaixo da média, então isso aqui, ó, a comunicação sua, ela está abaixo do que precisa. Entre extroversão, a empatia também, ela se enquadra nesse mesmo fundamento, faz parte da extroversão, compreensão do ponto de vista dos outros, exemplo de ouvir uma vítima sem julgamento, e essas coisas todas. Então, como é que você consegue ficar com a extroversão? Veja, existe um perfil que varia de 0 a 100%, e você precisa saber como, dentro de respostas de questões que variam, por exemplo, de 1 a 7, qual é o número que você responde que mais se parece com você. Só que se você, às vezes, colocar o que realmente tem a ver com você, pô, será que você não ia julgar uma vítima, dependendo da situação? Ou, às vezes, nem é vítima, às vezes uma pessoa que é o réu, mas no questionário você precisa responder. Só que tem questões que aí complica. Por quê? Veja só, você não pode ficar nem muito abaixo da média e nem muito alto. E aí, como é que você sabe qual é o nível exato? Para isso, nós vamos auxiliar vocês dando esse acompanhamento. Então, veja só, impulsividade. Você não pode ficar nem muito alto nem muito baixa. Assim como a afetividade, né, não pode ficar abaixo da média, organização abaixo da média. Olha a agressividade. A agressividade também não pode ser muito alta e nem muito baixa. Mas, professor, peraí, agressividade, por que a agressividade não pode ser muito alta nem muito baixa? Justamente porque você vai ser um policial. Você não vai ser por exemplo, um ursinho carinhoso. Você vai ser um policial, você tem que tomar postura de certas situações, abordar, ser incisivo em certas operações. E se você tem uma agressividade muito baixa, você não tem peito para construir aquele movimento necessário naquela hora. E agora, se você tem uma agressividade muito exacerbada, também complica tanto para você quanto para os colegas, e às vezes até mesmo para a sociedade, a instituição. Como é que fica dentro desse perfil? Será que você tem? Então, por isso que nós estamos aqui. E o mesmo vale para os critérios que a gente vai passar agora para vocês. Olha, características restritivas ou impeditivas, ou seja, eliminatórias diretas. Se você ficar em um desses critérios aqui, você estará automaticamente eliminado. E quais são esses critérios? Vamos lá, característica. Descontrole no ajustamento emocional. Cara, tudo que relacionar sobre neuroticismo nos testes, neuroticismo, envolve justamente controle emocional. Então, pessoa instável, reage mal a críticas, estresse ou frustração. Controle emocional tem que estar no padrão. Se você caiu, você passou em tudo. Basicamente é isso. Se você foi aprovado em todos os testes, todos os mecanismos, todas as características, e você ficou apenas em descontrole do ajustamento emocional, na hora. Não é as três, não é a soma delas, não. Apenas uma dessas te tira fora do jogo. Ou um descontrole da impulsividade. Você age por impulso, sem pensar, o que pode causar dano em ações policiais. Se a sua impulsividade no teste ela fica abaixo do que eles permitem ou muito acima, naturalmente também será eliminado. Perfeito? E o mesmo vale para a agressividade. Então você tem que saber como. E nós vamos fazer isso para você. Olha, essa parte aqui é muita coisa, que na verdade nós demos uma reduzida para explicar as regras da avaliação psicológica. E dizer para você que está estudando, está vendo nosso vídeo, que temos o professor Bozano com um curso preparatório específico para policiais municipais, o esquadrão. Então, apresentar para vocês aqui e, na sequência, mostrar quais são as regras da avaliação psicológica. Se o seu objetivo é ser um guarda municipal, chegou a hora de treinar com o que mais aprova no Brasil. O Esquadrão Municipal traz mais de 200 horas de videoaula, com mais de 100 simulados e e-book, sessões de mentoria, fórum de dúvidas, direto com professores, consultoria para TAF e até assessoria para o psicológico. Você pode escolher acesso vitalício
ou acesso por 1 ano com atualizações garantidas. O único curso que te prepara para guardas municipais de todo o país e ainda serve para PM, Polícia Penal, Polícia Civil e agentes de trânsito. O link vai ficar aqui na descrição, então venha com essa equipe de excelentíssima qualidade garantir a sua aprovação. Então vamos explicar quais são as regras explícitas nesse edital em todos os fatores, ok? Primeiro, 15.16, base técnica e avaliação. Aqui, ó, os testes seguem manuais oficiais, fundamentos e fundamentação científica, que nós falamos, em base de estatística, psicometria e teorias atuais. Resultado final, o laudo será apto ou não apto, será apto quem demonstrar perfil adequado de personalidade e aspectos cognitivos. Não será apto quem não atender a esses critérios mínimos. Inaptidão, pessoal, não é doença. Então vamos tratar um pouco desse ponto aqui, ó. Ser reprovado não significa ter transtorno mental. Exatamente. Apenas indica que naquele momento, olha que coisa interessante, o perfil psicológico não corresponde ao cargo. Como assim, professor? Veja, você já viu falar que alguma pessoa reprovou em teste psicológico e a pessoa não tem nenhum tipo de problema? É basicamente aquele que eu expliquei para vocês. Às vezes, você não sabe, não entende qual que é a regra do jogo. O que a banca criou? A banca cria um perfil. Aquele perfil você tem que se enquadrar nele. Nem sempre aquele perfil é real. Como assim? Às vezes, não faz sentido o policial ter um nível de confiança nas pessoas tão grande quanto os editais e os testes exigem. Mas, se você não entender essa regra, você está reprovado. E ela diz isso aqui. Olha só. Naquele momento, por quê? Porque se você é um policial municipal de outro concurso, um policial militar, prestou concurso para esse, ou passou no Detran, porte de arma, ou qualquer outro processo seletivo de avaliação psicológica, e você tiver sido apto, não importa. Se você reprovar nesse momento da avaliação psicológica, o que era anterior a ela não tem validade. E o mesmo vale posteriori. Por exemplo, o candidato reprovou, não se preparou, foi lá e tomou pau na avaliação psicológica. Aí ele vai em um psicólogo, traz um laudo mostrando que ele está perfeitamente equilibrado, pessoa saudável, não tem nenhum tipo de transtorno mental, se enquadra no perfil. Isso não importa, porque não é mais o momento. O momento passou. Então, o momento é agora. Então, é isso. 15.21, risco emocional ou físico na hora da prova. Se o candidato estiver abalado emocionalmente, com crise física que coloque em risco os outros ou a si mesmos, pode ser retirado da prova. Ou seja, deu piti, já teve caso. Deu piti, manda embora. Proibido levar celular, acho que não precisa nem entrar em contato com isso, falar isso aqui. Não pode sair da aula durante os testes, sem prorrogação de tempo, mesmo com cãibra, menstruação, dores ou desconforto. E também não pode levar os testes para casa. Esses testes não são provas objetivas. São testes que têm direitos autorais, então a banca tem a posse dele. Mas esses testes não são algo que da banca, a banca que criou. Não, existe uma editora que criou. A banca tem simplesmente a posse de aplicação. Então esses testes serão novamente reutilizados. Só os gabaritos que vão para utilização de correção. Como a banca avalia? Os testes são analisados em conjunto e não isoladamente. A banca considera os manuais técnicos e compara seus resultados com perfis exigidos para o cargo de guarda municipal. 15.28 e 29, quando o candidato é considerado inapto? Quando tem traço restritivo, impulsividade controlada, por exemplo, fica abaixo do esperado em atenção, raciocínio ou personalidade. Isso não quer dizer que a pessoa tenha doença mental, apenas não atendeu ao perfil exigido para o cargo naquele momento. Divulgação do resultado. Será publicada uma lista com nomes de candidatos aptos e essa divulgação seguirá a regra do Conselho Federal de Psicologia. Por quê? Se você, infelizmente, não ficar apto, você não fica nessa lista. As pessoas não sabem que você é apto, ok? São a regra do Conselho Federal. Conclusão para o candidato. A avaliação psicológica, pessoal, não é um teste de loucura. Não é um teste que você vai lá para tratar de problemas e ver se você tem problema psicológico. Nada mais é do que uma técnica comparativa baseada em um perfil exigido pelo cargo. O que reprova não é ser estranho ou nervoso, e sim não demonstrar o mínimo necessário de controle emocional, atenção e equilíbrio comportamental no momento da aplicação. E, principalmente, pessoal, não se preparar para essa prova. Porque você se prepara para avaliação objetiva. Se prepara para o TAF.
E aí alguém cria um mito que não pode se preparar para a avaliação psicológica, e aí o candidato que se preparou tanto até aqui, felizmente vai lá e toma a bomba. Então, se prepare para essa avaliação psicológica e nós estamos aqui à disposição para atendê-los da melhor forma. Beleza? Um abraço e fiquem todos com Deus.